Durante a Idade Média, a caça a grandes animais transcendeu a mera busca por alimento. Era uma combinação de prestígio e coragem, um verdadeiro rito de passagem. Em tempos sem armas de fogo, os caçadores se aventuravam em confrontos com javalis furiosos, ursos raivosos e enormes bisões, armados apenas com lanças, arcos ou bestas. Este passatempo era especialmente apreciado pela nobreza, servindo também como uma importante prática social e de treinamento. Os jovens nobres, nas caçadas, aprendiam a montar a cavalo, a manejar armas e a enfrentar o perigo de frente, provando assim sua bravura e status. Abater um cervo majestoso ou derrotar um urso selvagem demandava a mesma bravura de um campo de batalha. Uma rica cultura se desenvolveu em torno da caça, repleta de rituais, uma terminologia própria e patronos como São Huberto, além de regras rigorosas sobre quem tinha o direito de caçar e quais animais eram alvos. Neste filme, vocês vão explorar como realmente eram essas caçadas medievais. Quais criaturas eram vistas como as mais imponentes e perigosas? Quais armas e estratégias os caçadores utilizavam? E de que forma a caça a esses grandes animais moldava a vida cotidiana e a paisagem? Vamos acompanhar as emocionantes perseguições nas florestas densas, os combates entre cavaleiros e javalis, além das ousadas expedições em busca das maiores criaturas do mundo medieval, incluindo as marinhas. Em breve, revelaremos por que a caça era considerada um privilégio dos nobres e os desafios únicos que a caça a esses gigantes animais impunha. Agradeço imensamente se vocês puderem apoiar o filme com um like e se inscrever no canal. Obrigado. Na sociedade medieval, a caça tinha um significado especial. O direito de caçar grandes animais, como cervos e javalis, e até ursos ou bisões, foi gradualmente restrito à nobreza. No início desse período, camponeses livres e pequenos proprietários podiam caçar com certa liberdade em florestas não cultivadas e terras comuns. Contudo, à medida que o poder da realeza e da nobreza se firmava, os governantes começaram a declarar as florestas com grandes animais como propriedades exclusivas. Por exemplo, na Inglaterra, a legislação normanda proibia os súditos de caçar qualquer grande animal nas florestas reais, sob severas penalidades. Abater um cervo real poderia resultar em punições severas, como a cegueira ou a amputação da mão. Situações semelhantes ocorriam em outras regiões da Europa, onde poderosos feudais seguiam o exemplo dos governantes e reservavam a caça em suas terras. Assim, caçar sem autorização, como um cervo ou um javali nas florestas do senhorio, era considerado crime, com o risco de punições cruéis. Mas por que essa proteção tão rigorosa? A caça era um símbolo de riqueza e poder. A nobreza via a perseguição ao cervo, o rei da floresta, ou ao bisonte, como um privilégio exclusivo de sua classe. Grandes caçadas eram organizadas, envolvendo um extenso séquito, desde cavaleiros armados até trompetistas com suas trompas de caça, além de matilhas de cães. Esses eventos se tornavam verdadeiras celebrações sociais, preenchendo as cortes e castelos de festividades antes e depois das caçadas. Os troféus eram exibidos como símbolos de triunfo, e as histórias de caça eram contadas ao redor das lareiras durante as noites frias. O êxito na caça elevava o status social dos nobres. Por exemplo, era comum que os senhores incorporassem os chifres de um grande cervo em suas paredes, como um testemunho de suas habilidades de caçador. De acordo com as crônicas da época, havia uma norma implícita que dizia que um governante eficaz também deveria ser um caçador talentoso. As competências de caça eram vistas como complementares à habilidade militar. Não é surpreendente que a caça se tornasse uma parte integral da cultura cavalheiresca.
Torneios e caçadas eram considerados dois lados da mesma moeda no treinamento de um nobre guerreiro. Contudo, a caça não era apenas um passatempo da aristocracia. Tinha um propósito prático. Ela garantia carne para a mesa, além de fornecer peles e troféus. Para os camponeses, a grande caça frequentemente representava um risco. Bandos de javalis devastavam plantações, enquanto lobos e ursos atacavam o gado. Assim, ao caçar, o nobre não apenas se divertia, mas também protegia suas terras de pestes. Por exemplo, o urso, a partir do final da Idade Média, passou a ser visto como um flagelo em diversas regiões, sendo caçado sem restrições por causar danos aos rebanhos. Nas terras tchecas, já no século X, o urso foi excluído das leis de proteção, e quem o abatesse não enfrentava punições. Entretanto, existia uma regra que proibia a caça de certas espécies nobres, como cervos e veados, apenas para o deleite do senhor, e não pela carne. Nos países da Europa Ocidental, foram estabelecidos magníficos parques murados para a criação de grandes animais, onde a nobreza mantinha cervos e veados para uma caça mais confortável. Assim, chegamos a um paradoxo. Grandes mamíferos eram rigorosamente protegidos pelo poder, mas ao mesmo tempo intensamente caçados. Isso resultou, gradualmente, na diminuição de várias espécies. Já na Idade Média, por exemplo, o alce estava desaparecendo de muitas regiões da Europa, recuando para o leste, assim como o bisão nos países ocidentais. No entanto, a caça era, de modo geral, um fenômeno cultural de grande importância. Participar de caçadas era parte da etiqueta da corte, e o conhecimento sobre técnicas de caça era altamente valorizado. Existiam manuais especializados, como o tratado inglês Master of Game, do século X, ou o livro francês Livre de Chasse, de Gaston Phoebus, do século XV e XIV. Esses textos detalhavam as técnicas de caça para diferentes animais, evidenciando a seriedade com que a paixão pela caça era encarada. Essa paixão também se refletia na arte. Têxteis que retratavam cenas de caça adornavam os salões. O próprio rei Henrique VII possuía 200 tapeçarias com temas de caça, e os brasões de muitos nobres exibiam símbolos de animais como cervos, javalis e ursos, representando força e bravura. Em breve, exploraremos os recursos e táticas que os caçadores medievais utilizavam para lidar com essas majestosas criaturas. Antes de seguirmos os rastros de animais específicos, vamos dar uma olhada nas armas e métodos empregados pelos caçadores da época. Sem a tecnologia moderna que conhecemos hoje, as pessoas precisavam confiar em armas brancas, estratégias inteligentes e na colaboração de animais auxiliares. A arma principal era o arco e flecha, e ao longo da Idade Média, a besta foi se tornando cada vez mais comum. Os arqueiros podiam tentar atingir suas presas à distância, escondidos. Por exemplo, ao caçar cervos, eles costumavam se posicionar em locais previamente determinados, aguardando pacientemente que a presa se aproximasse. A besta surgiu por volta do século X e logo conquistou popularidade, disparando projéteis de maneira silenciosa e com uma força impressionante. Diferente do arco tradicional, que exigia anos de treinamento em força e precisão, a besta permitia que até mesmo um atirador comum derrubasse grandes animais com um único disparo. Embora sua cadência de tiro fosse mais lenta, isso não era um obstáculo em caçadas individuais. Assim, a besta se tornou uma adição valiosa ao arsenal de caça, continuando em uso mesmo após a chegada das armas de fogo. Contudo, ao enfrentar presas grandes e resistentes, como bisões, ursos e javalis, a eficácia da besta nem sempre era garantida, resultando muitas vezes em ferimentos nos animais. Portanto,
um caçador habilidoso precisava se aproximar o suficiente para desferir um golpe mortal a curta distância. Para isso, a arma mais eficaz era a lança de caça, ou dardo. Imagine uma lança de 2 a 3 metros de comprimento, com um cabo robusto que termina em uma ponta de metal. Para a caça, foram desenvolvidos formatos específicos de pontas. Para grandes presas, como cervos, usava-se uma ponta longa e estreita, capaz de penetrar entre as costelas, enquanto para animais de porte, como javalis e ursos, uma ponta mais larga e nervurada era essencial para um golpe forte. Um elemento crucial da lança de caça era a proteção em cruz, frequentemente feita de metal ou chifre, que impedia que a lança penetrasse excessivamente no corpo do animal e protegia o caçador de ataques de um animal ferido. Isso era especialmente importante na caça de javalis. Se um javali irado investisse contra a lança, a proteção em cruz segurava seu corpo, evitando um confronto direto. No entanto, manter um javali pesado na lança exigia grande força e uma postura firme. As crônicas alertam que esse método de caça era extremamente arriscado, levando os caçadores a não se aventurarem sozinhos na floresta. Eles formavam grupos, muitas vezes acompanhados de servos. O líder da caçada, um senhor ou cavaleiro, chegava montado a cavalo, armado com uma espada ou lança, sempre acompanhado de um servo com uma arma reserva e, claro, um grupo de caçadores e cães. Os cães de caça eram indispensáveis. Os nobres mantinham diversas matilhas de cães especializados, e a criação de raças de caça era um símbolo de prestígio na Idade Média. Esses cães eram adestrados como perdigueiros, capazes de rastrear e perseguir a presa por longas distâncias, ou galgos, que corriam velozmente para alcançar a presa em curtas distâncias. Para a caça de grandes animais, eram utilizados cães rastreadores e de perseguição, ancestrais dos atuais bloodhounds e pointers, que seguiam o rastro do cervo pelo olfato. Quando conseguiam encurralar a presa, entravam em ação os cães de combate, robustos como dogues, que se agarravam ao animal e o mantinham no lugar até que o caçador se aproximasse com a lança ou espada. Na caça a javalis e ursos, cães fortes, como dogues ou mastins, mostravam-se eficazes, pois esses animais grandes frequentemente atacavam os caçadores. A matilha de cães tinha a missão de cercar a presa, dispersar o ataque e, em alguns casos, até mesmo atacar e matar. Não é de se admirar que as perdas de cães fossem significativas durante essas caçadas. Honey, os cães inquietos, eram uma garantia de sucesso nas caçadas. Mesmo assim, para a nobreza, investir em cães valia a pena. Uma matilha bem treinada podia fazer toda a diferença entre capturar a presa ou enfrentar um desastre. Além das armas e dos cães, os caçadores contavam com uma variedade de artifícios e apoios. Redes, por exemplo, eram utilizadas para a caça de ursos, já mencionadas por autores da antiguidade. Fontes medievais sugeriam esticar redes robustas entre as árvores da floresta, onde os animais mais ágeis acabavam presos. Outra estratégia envolvia buracos. Cavava-se uma fossa profunda, cobria-se com gravetos, e o animal atraído caía, sem chance de escapar. Assim, ursos enormes ou lobos eram capturados nas proximidades das aldeias. A vantagem dessa técnica era que a presa poderia ser abatida facilmente com uma flecha ou golpeada com uma lança de cima, evitando o risco de um confronto direto. No entanto, para a honra dos cavaleiros, caçar de maneira desonesta, usando buracos, era visto como inaceitável. O valor estava em capturar a presa em combate aberto ou após uma longa perseguição. As batidas e perseguições eram igualmente populares. Um grupo de caçadores, com gritos altos e batendo em ferramentas metálicas, assustava os animais na floresta,
guiando-os em direção aos atiradores ou às armadilhas preparadas. Em uma caçada bem organizada, os cornos de caça não podiam faltar. Eles eram usados para sinalizar o início da perseguição em várias situações, como quando a presa mudava de direção, quando era ferida, quando parava e para o encerramento solene da caçada. Todo caçador experiente conhecia canções inteiras de sinais de caça. Durante um confronto direto, a espada ou o punhal também podiam ser utilizados. O cavaleiro carregava um facão de caça, uma espada curta ou uma longa faca, com a qual desferia o golpe final, conhecido como coup de grâce, geralmente na região do coração do animal abatido. Isso era considerado o ápice da caçada. A grande caça, como o cervo, frequentemente era sufocada pelos cães ou imobilizada pela lança, e o senhor da caça finalizava com o facão, uma tarefa honrosa. Rituais também eram respeitados. O caçador, por exemplo, demonstrava respeito pelo animal abatido, dando-lhe o último golpe e colocando um galho em sua boca. Simbolicamente, oferecia a última mordida e borrifava o rosto com seu sangue, como um batismo para o caçador bem-sucedido. Essas tradições persistiram na ética da caça até os dias atuais. Portanto, fica claro que a caça medieval de grandes animais era um esforço coletivo e bem planejado. Não bastava coragem. O sucesso dependia da colaboração entre pessoas e cães, do domínio das armas e do terreno, e muitas vezes de uma boa dose de paciência. Em breve, vamos mostrar como uma expedição de caça se desenrolava na prática para cada tipo de presa. Começaremos pela mais emblemática, a caça ao majestoso cervo, o rei das florestas europeias. A floresta silenciou, e ao longe ecoou o som do corno. A caçada tinha começado. A caça ao cervo na Idade Média era uma das mais veneradas e cerimoniais. O cervo europeu, especialmente o antigo macho dominante com suas grandes galhadas, conhecido como 12 ac ou sastak, em referência ao número de hastes, era considerado a presa mais imponente. Por isso, merecia um banquete de caça à altura. Um dos métodos tradicionais para caçar cervos era a batida, uma atividade organizada que contava com a colaboração de cães e cavaleiros, posteriormente conhecida como parforce, um termo francês que remete à caça realizada com a força dos cães. O intuito dessa prática era perseguir um cervo escolhido até que ele se exaustasse, permitindo que fosse abatido em um confronto próximo. Ao contrário de encontros acidentais com a fauna, essa caçada era uma ação meticulosamente planejada, com um alvo bem definido. Como era essa corrida na Idade Média? Vamos imaginar um imenso bosque, talvez próximo a uma corte real ou em uma floresta de fronteira. Logo ao amanhecer, os rastreadores, carinhosamente conhecidos como farejadores, partem em busca de vestígios frescos do imponente cervo. Com base em fezes, marcas e fragmentos de vegetação, eles conseguem localizar o nobre animal. Informam o senhor da caçada, que então decide qual será o alvo. Em seguida, os caçadores se posicionam. Parte dos cavaleiros adentra a floresta por um lado, enquanto outros se posicionam do outro lado, prontos para evitar qualquer tentativa de fuga. Um potente som de trompa ressoa, ecoando pelo bosque. É a sinalização que dá início à perseguição. Os cães são soltos, lançando-se em meio à vegetação em busca do rastro do cervo. Latidos e agitação se espalham pelo ar. A matilha persegue o cervo líder, que, apavorado, tenta escapar, zigue-zagueando entre as árvores. Os cavaleiros galopam, acompanhados pelo barulho dos cães. Frequentemente, eles precisam se separar, já que o cervo muda de direção. A comunicação entre os caçadores ocorre através de toques de chifres. Um sinal indica que o cervo virou à esquerda, outro que ele parou, e assim por diante.
A corrida pode se estender por várias horas. O cervo, com sua grande resistência, é constantemente pressionado pelos cães. Eventualmente, o animal se dirige em direção à água. O cervo cansado, em sua tentativa de escapar, busca refúgio em um riacho ou pântano, na esperança de dificultar o ataque dos cães. Quando não consegue mais seguir em frente, ele se posiciona de costas para uma pedra ou árvore, preparado para se defender com seus chifres. Esse momento é conhecido como defesa, e assim chega o instante crucial. Os caçadores cercam o animal esgotado. Os cães o pressionam pela frente, distraindo-o, enquanto um caçador se aproxima lateralmente ou por trás, muitas vezes armado com uma lança ou espada. Um golpe certeiro na lateral ou no pescoço, e o majestoso cervo desmorona. O triunfo é celebrado com o toque da trompa, o halali, que anuncia o sucesso da caçada. Os caçadores descem e a cerimônia se inicia. O troféu é exposto. Um último pedaço de grama, ou um galho, é colocado entre os dentes do cervo, e congratulações são direcionadas ao caçador que se destacou. Em algumas ocasiões, um novato ou o caçador principal recebia um batismo simbólico com o sangue do cervo. Em certos países, o caçador tinha o privilégio de levar consigo um pedaço de carne, como o lombo, como recompensa honorária, enquanto o restante pertencia ao senhor da caça. Registros históricos revelam que, nas cortes dos nobres, as caçadas a cervos eram frequentes durante a temporada, e a caça era servida em grandiosos banquetes. O perigo que cercava a perseguição ao cervo não deve ser subestimado. Embora o cervo não pareça tão ameaçador quanto um javali, o peso e a força de seus chifres podem provocar ferimentos mortais. Um cervo encurralado poderia, em um momento de desespero, ferir um cão desatento ou derrubar um cavalo. Há relatos de caçadores que também sofreram lesões durante essas intensas perseguições. Nas crônicas bizantinas, há relatos sobre o imperador Basílio, que durante uma caçada foi capturado por um cervo enfurecido. O animal o arrastou com seus chifres, resultando em ferimentos fatais. Na Europa Ocidental, o rei inglês Guilherme II, conhecido como o Ruivo, encontrou seu fim em 1100 durante uma caçada na floresta. Segundo a tradição, ele foi acidentalmente atingido por um virote da besta de um companheiro, que havia sido lançado em direção ao cervo. Esses episódios revelam que a caça ao cervo, por vezes, podia acabar de forma trágica. Contudo, de um modo geral, a busca pela grande caça era vista mais como uma atividade grandiosa e solene do que uma aventura mortalmente perigosa. O verdadeiro perigo surgia quando os caçadores se lançavam em busca de presas mais ferozes. Em breve, exploraremos por que o javali era considerado o animal mais temido das florestas medievais e como ocorriam os dramáticos confrontos com essa criatura sombria. Na Idade Média, a caça ao javali era reconhecida como a mais emocionante e arriscada de todas. Imagine a cena: uma floresta coberta de neve, com arbustos que, de repente, é invadida por um javali furioso, com a cabeça baixa, pronto para atacar qualquer um que cruzar seu caminho. Atrás dele, uma matilha de cães se lança, tentando capturá-lo pelas orelhas e desacelerá-lo. À frente do javali, um cavaleiro empunha uma longa lança. Em questão de segundos, um golpe certeiro pode decidir se o javali será derrubado, ou se ferirá, ou até matará o caçador. Não é surpreendente que o lendário caçador Gaston Phoebus, conde do século XIV, tenha considerado o javali o animal mais perigoso do mundo, superando até o leão ou o leopardo. Embora o javali europeu não alcance o tamanho de um urso, sua fúria, seu centro de gravidade baixo e suas presas afiadas o tornam um adversário temível. Muitos autores medievais
narram que um javali ferido ataca sem pensar na própria vida, capaz de abrir a barriga de um cavalo ou despedaçar um cão. A caça ao javali muitas vezes acontecia em épocas frias do ano, talvez até em noites de inverno sob a luz da lua cheia, quando os javalis saíam em busca de alimento. Caçadores audaciosos se escondiam em campos arados, esperando surpreender o javali com um tiro de besta ou um dardo. No entanto, a forma mais comum de caçar era a organizada, com batidores. Os cães localizavam um grupo de javalis, escolhiam o maior, geralmente um macho mais velho que se mantinha à parte, e o separavam do restante. Assim que o javali percebia que não havia como escapar, voltava-se contra seus perseguidores. Esse era o momento crucial. Um caçador experiente sabia que um javali encurralado quase sempre contra-atacaria. Portanto, eles formavam um semicírculo e provocavam o animal, direcionando o ataque onde desejavam. Quando o javali investia contra um deles, os outros podiam atacar pelos lados. Usava-se uma lança especial para a caça ao javali, equipada com uma barra transversal, que permitia enfrentar a investida frontal. Algumas fontes relatam que em uma caça fechada, quando o javali estava cercado, era adotado um método arriscado. O caçador avançava, pressionando a ponta do cabo da lança contra o chão ou seu próprio pé, posicionando a ponta na trajetória do javali. No cenário ideal, o animal investia com toda a sua força contra a lança e se perfurava. Entretanto, um simples desvio poderia mudar completamente o cenário. Um javali pesando 100 quilos tinha força suficiente para derrubar até mesmo um homem forte em um momento de fúria. Por isso, em certas situações, caçadores preferiam usar espadas de 2 mãos ou clavas, permitindo direcionar o golpe com precisão em instantes críticos. Registros históricos mencionam também as longas espadas de caça, conhecidas como espadas para javalis, que possibilitavam cortes e perfurações a uma distância maior do que um punhal seria capaz. Apesar de todas as precauções, ferimentos e acidentes fatais eram comuns. O javali podia causar a morte de vários cães e ferir um cavalo antes de ser abatido. Muitos nobres medievais exibiam cicatrizes de encontros com javalis como símbolos de bravura. A bravura do caçador se refletia nas histórias que eram contadas, como as lendas tchecas que falam do forte Bivoj, que supostamente conseguia dominar um javali furioso apenas com as mãos nuas e ainda o levava nos braços até o príncipe. Embora seja uma narrativa fantástica, demonstra que domar um javali era visto como um feito extraordinário. Fontes históricas revelam que reis e nobres frequentemente se aventuravam na caça a javalis, atraídos pela adrenalina que isso proporcionava. Por exemplo, crônicas do século XIV relatam que o rei tcheco, Carlos IV, durante uma caçada, atacou um javali de frente e o atravessou com uma lança, impressionando sua comitiva com sua força. Esta foi, sem dúvida, uma exibição notável de habilidade. Normalmente, os caçadores trabalhavam em equipe. Se conseguissem cercar o javali com a ajuda de cães e armadilhas, o abatiam com um golpe no lado, direcionado ao coração ou nas costas, atingindo a coluna vertebral. Às vezes, aguardavam até que o javali, cansado de atacar os cães, se rendesse. Somente então, o senhor com o casaco finalizava o serviço. Em termos de perigo, a caça ao urso era igualmente desafiadora, sendo classificada como uma caça maior. O urso pardo, na Idade Média, era considerado o maior animal europeu e ocupava um lugar especial na cultura da época. Ele inspirava respeito como o senhor da floresta, mas também era caçado, especialmente quando causava problemas. Caçar um urso era a máxima demonstração de coragem e força. Ao contrário do javali, um urso não se deixava perseguir facilmente.
Ele conseguia correr com surpreendente agilidade e se mover habilidosamente entre as árvores. Além disso, o ataque de um urso ferido era uma das visões mais temidas pelos caçadores. Dizia-se que, se o caçador falhasse em sua primeira tentativa, o urso o envolveria com suas poderosas patas, esmagando-o no que era conhecido como o abraço do urso. Gaston Phoebus, em seu tratado, adverte os caçadores a não se aproximarem diretamente de um urso. Ele recomenda ferir a criatura à distância com uma flecha ou um dardo antes de tentar abatê-la. Curiosamente, Gaston Phoebus acabou perdendo a vida em 1391, vítima de um ataque de urso, evidenciando que até mesmo o caçador mais experiente não estava a salvo. As técnicas de caça ao urso variavam conforme a região. Na Europa Ocidental, já densamente habitada, o urso se tornava cada vez mais raro. Na Inglaterra, por exemplo, a espécie havia se extinguido por volta do ano 500. Manuais de caça posteriores nem sequer mencionavam ursos, e na arte, esses animais eram frequentemente retratados de forma exótica. Uma tapeçaria de caça do século X, originária da Flandres, retrata a perseguição a ursos, mas curiosamente, os caçadores aparecem adornados com vestimentas orientais e até montando camelos, o que sugere que viam essa cena como uma representação de terras distantes. Enquanto isso, no continente, os ursos continuavam a habitar as montanhas remotas e as florestas nas fronteiras. Em países como Espanha e Portugal, a caça ao urso era tida como ainda mais prestigiosa do que a do cervo. O rei Afonso X, no século XIV, decretou que apenas ele poderia caçar ursos, sob severas penalidades, e em seu tratado sobre caça, exaltava esses magníficos animais. A região em torno de Madrid, na Idade Média, era conhecida como Ursaria Tonti, a terra dos ursos, tamanha a quantidade desses seres majestosos. Na Alemanha, por outro lado, a caça ao urso era mais rara, sendo considerados pragas. Assim, quando um aparecia, organizavam-se expedições para exterminá-lo. Para a caça, utilizavam-se diversas táticas, como armadilhas robustas e iscas envenenadas. Um dos métodos consistia em colocar um laço na floresta, com um cavalo morto como isca. Ao se aproximar do cadáver, o urso acionava um mecanismo que o imobilizava ou feriria, e então os caçadores o finalizavam com lanças. A partir do século XV, começaram a surgir relatos sobre a construção de grandes armadilhas de madeira e o envenenamento dos ursos. No entanto, até o final da Idade Média, isso ainda não era uma prática comum. Os caçadores frequentemente se aventuravam nas cavernas dos ursos, e as caçadas de inverno envolviam rastrear a caverna de um urso adormecido e empurrar uma longa lança para dentro. O animal poderia ser morto ali mesmo ou forçado a sair, onde cães e caçadores o aguardavam. Essa prática exigia uma boa dose de bravura, pois um urso enfurecido poderia causar consideráveis estragos. Documentos da Boêmia, ainda no século XV, indicam que a presença de ursos era comum, a ponto de açougueiros venderem sua carne como um produto corriqueiro. Diversas partes do urso eram aproveitadas. A gordura e a bile eram valorizadas na medicina popular, enquanto as patas eram consideradas iguarias. Contudo, já no século X, a captura de um urso era tão rara que muitas propriedades ofereciam recompensas em dinheiro pela sua caça. Assim, a atividade de caçar ursos evoluiu de um esporte para uma necessidade de proteção, à medida que a população crescia e os ursos recuavam para as montanhas. Caçadores de grandes animais, como javalis e ursos, eram altamente respeitados, verdadeiros especialistas das florestas medievais, o que exigia força física, coragem e um bom arsenal. Não é à toa que,
Na mitologia da caça, São Huberto é visto como o patrono dos caçadores de grandes animais e aves, enquanto caçadores de grandes bestas eram associados a São Eustáquio ou São Cristóvão. Nessas lendas, esses santos triunfam sobre ursos e javalis, simbolicamente enfrentando a selvageria. Ao longo dos séculos, o título de Rei da Caça foi reservado para aquele que abatia o maior javali, um reconhecimento mais que merecido, pois enfrentar o grande porco de frente envolvia riscos significativos. Agora, vamos desviar nosso olhar para criaturas ainda mais impressionantes que habitavam as florestas. Estamos falando dos proturos e dos bisões, enormes animais que também eram um desafio para os caçadores da Idade Média. Nos primórdios dessa era, nas densas florestas da Europa, perambulava uma criatura que impunha respeito até aos caçadores mais experientes: o protur, o touro selvagem. Este ancestral do gado doméstico era um verdadeiro colosso, um touro robusto, com longas e curvas hastes, que podia ultrapassar 1,5 m de altura e pesar mais de 700 quilos. Se sentissem ameaçados, os proturos não hesitavam em atacar, e sua força tornou-se lendária. Júlio César, em suas crônicas sobre a guerra na Gália, relata que os guerreiros germânicos caçavam esses animais como um teste de bravura, e os chifres conquistados eram exibidos como troféus. Na Idade Média, esses troféus também eram utilizados, muitas vezes transformados em copos ornamentados. Por exemplo, na Moldávia medieval, a imagem da cabeça de um touro com chifres foi incorporada ao brasão da região, simbolizando força e poder. Isso indica que a caça ao protur era um privilégio reservado a nobres e príncipes, pois apenas os mais nobres podiam se gabar de ter abatido um animal tão raro. Como se realizava a caça ao protur? Provavelmente de forma similar à caça ao javali, com a diferença de que esses touros se moviam em bandos e em áreas muito mais amplas. Registros antigos revelam que os caçadores utilizavam montarias, cães e arcos. Eles tentavam encurralar os proturos em locais sem saída, como clareiras cercadas por cavaleiros. Os cães eram soltos para atacá-los, enquanto flechas eram disparadas para ferir e desacelerar os animais. Contudo, um touro enfurecido podia derrubar até cavaleiros inteiros. Não era difícil para um ser tão imenso derrubar um cavalo com seus chifres. Assim, confiava-se que algumas flechas debilitariam o touro, e em seguida, os valentes cavaleiros tentavam matá-lo com lanças, atacando de lado ou por trás, já que um confronto direto seria extremamente arriscado. Uma das táticas medievais para lidar com um gigante como esse era a astúcia. Redes eram estendidas em possíveis rotas de fuga do bando ou armadilhas eram cavadas em buracos profundos. A caça ao protur pode ter ocorrido na região do Baixo Danúbio, onde ainda no século X esses animais eram encontrados. Cronistas relatam que na corte do príncipe Brisetislau, alguns proturos capturados foram apresentados, e o príncipe ordenou que fossem punidos como um aviso, talvez como um sinal de triunfo na caça. No entanto, ao longo da Idade Média, o protur começou a desaparecer. Sua população foi decaindo devido à caça excessiva e à destruição das florestas primordiais. Na Europa Central, já no século XIX, o protur se tornava uma raridade. Os últimos refúgios estavam nas vastas florestas do leste europeu, especialmente na Lituânia, Polônia e na região que hoje corresponde à Ucrânia. Os reis poloneses protegiam rigorosamente os proturos nas florestas reais, como a Floresta Virgem de Białowieża. Ali, a caça ao protur era um privilégio do governante, e os animais eram registrados e preservados. Graças a esses esforços, alguns proturos sobreviveram até a Era Moderna. A última fêmea conhecida da espécie faleceu em 1627,
precisamente na floresta de Białowieża, levando à extinção do protur. Os caçadores medievais jamais imaginariam que um dia esses gigantes indestrutíveis desapareceriam por completo. Em tempos antigos, o protur era visto como uma criatura quase mítica. Seu parente próximo, o bisão europeu, teve um destino similar. Esse imenso animal selvagem já dominou quase toda a Europa, mas, com o passar da Idade Média, começou a se refugiar nas densas florestas. Na Inglaterra, a espécie foi extinta no século X, e na Europa Ocidental, também quase sumiu até essa mesma época. As regiões da Europa Central e Oriental tornaram-se o último abrigo dos bisões, encontrando-se nas florestas polonesas, na Lituânia e nos Cárpatos. Assim como os protures, os bisões eram considerados uma caça nobre, e o rei da Polônia, junto ao grão-duque da Lituânia, criaram leis para protegê-los, reservando a caça para a realeza. Os bisões eram até parcialmente domesticados. Registros históricos mostram guardas florestais alimentando esses majestosos animais para que ficassem próximos aos palácios. As caçadas ocorriam de maneira similar àquelas dos protures, com um grande grupo cercando o rebanho, selecionando um macho robusto para capturá-lo ou aprisioná-lo em redes. Uma ilustração do século X retrata cavaleiros montados, atacando um poderoso bisão, cercado por cães. Com o tempo, esses animais se tornaram presas raras e um verdadeiro troféu. Quem possuía um crânio ou uma pele de bisão era considerado o verdadeiro rei entre os caçadores, e assim, a população de bisões na natureza foi drasticamente reduzida. O último bisão selvagem foi abatido em 1927, em Białowieża. Felizmente, na atualidade, os bisões conseguiram se reproduzir em cativeiro e foram reintroduzidos nas florestas, mas isso é uma história que merece ser contada em outra ocasião. Na Idade Média, os chifres de protures e bisões tinham um alto valor. Eram adornados com ouro e usados como talismãs em banquetes. A pele dos protures era transformada em cintos, e muitos acreditavam que um cinto feito dessa pele traria fertilidade às mulheres e força aos homens. Essas crenças ressaltam o quanto esses animais eram significativos para os homens da época. Caçar esses gigantes da floresta era um evento memorável, não só pela carne e pela pele, mas pela fama e pela lenda que cercavam a caça de tais criaturas. Agora, nossa narrativa de caça nos levará até as fronteiras do mundo conhecido da época, em direção ao imenso mar. Até aqui, falamos de florestas e terras, mas na Idade Média também havia aqueles que ousavam caçar os maiores seres do planeta. Em breve, nos aventuraremos nas ondas em busca de baleias. Deixemos as florestas escuras para imaginar o vasto oceano. Nas frias águas do norte, em algum ponto do horizonte, surge um imponente geyser de névoa. A baleia emerge para respirar, enquanto pequenas embarcações de madeira, com 5 marinheiros barbudos, remam com todas suas forças para se aproximar. As caçadas de baleias na Idade Média são um dos capítulos menos conhecidos, mas realmente ocorreram. Os europeus, especialmente ao longo da costa atlântica, começaram a caçar baleias de forma intencional já no século XII ou X. Os pioneiros dessa empreitada foram os bascos, do norte da Espanha e da França, que se destacaram como os primeiros baleeiros organizados da Europa, partindo para o mar em embarcações robustas, armados com arpões e cordas. O foco principal da caça era a baleia negra, também conhecida hoje como baleia da Groenlândia ou baleia sul. Naquela época, essas majestosas criaturas eram abundantes na Baía de Biscay e em toda a região do Atlântico Norte. Elas podiam atingir impressionantes 15 metros de comprimento e, ao serem abatidas, flutuavam na superfície,
o que tornava a captura muito mais fácil. Não havia necessidade de mergulhar em busca delas nas profundezas do mar. Além disso, essas baleias eram relativamente lentas e de temperamento dócil, permitindo uma aproximação mais tranquila. Registros medievais mencionam a caça às baleias com uma frequência surpreendente. Um exemplo disso é o tratado islandês do século X, Konungsskuggsja, que descreve diferentes espécies de baleias e alerta sobre as mais perigosas. O autor adverte sobre as baleias selvagens que, a qualquer momento, podem atacar barcos e pessoas, sugerindo que se deve evitá-las. Em contrapartida, existiam baleias mais dóceis que podiam ser guiadas em grupos para águas rasas, onde eram facilmente abatidas, proporcionando uma boa fonte de alimento para as comunidades. Esse relato revela como a caça realmente acontecia. Quando os baleeiros avistavam grupos de baleias próximas à costa, tentavam conduzi-las para a baía ou para águas rasas, muitas vezes gritando, fazendo barulho com os barcos ou lançando arpões, de modo a desorientar os animais e guiá-los na direção desejada. Essa prática se assemelha ao grindadrap moderno, que consiste em levar cetáceos menores para a costa nas Ilhas Faroe, mas na Idade Média envolvia baleias de tamanhos muito maiores. Assim que uma baleia era atingida pelo arpão, começava uma luta intensa. O animal ferido frequentemente mergulhava, puxando o barco com a corda do arpão. Para o arpoador e os remadores, chegava um momento crítico. Precisavam ter resistência até que o gigante se cansasse. Após um tempo, a baleia emergia para respirar, e então os barcos se aproximavam novamente, desferindo novos golpes com arpões ou lanças. Era crucial atingir áreas sensíveis, como os pulmões e o coração. Quando, após várias tentativas, a baleia finalmente parava, iniciava-se a segunda fase do processo, o transporte do prêmio para a costa, um verdadeiro desafio logístico. Mesmo as espécies menores pesavam dezenas de toneladas, e era preciso aproveitar a maré. A baleia morta, que flutuava, era amarrada aos barcos, e com a maré alta, tentava-se puxá-la o mais próximo possível da terra, eventualmente até o porto. Lá, mais pessoas se juntavam para ajudar a arrastar o enorme corpo para a praia com redes e cordas. Mas por que todo esse esforço? As baleias eram extremamente valiosas. Sua carne e gordura representavam uma grande fonte de alimento e matérias-primas. Na Idade Média, acreditava-se que a Igreja considerava as baleias como peixes, permitindo seu consumo durante a Quaresma, quando outros alimentos de origem animal estavam proibidos. Isso conferia um valor econômico à caça às baleias, com mosteiros e nobres buscando carne de peixe para os dias de jejum, e a carne da baleia atendia a essa demanda. Além disso, a gordura da baleia, especialmente o óleo de fígado, era essencial para iluminar lâmpadas, além de ser utilizada na fabricação de sabões e pomadas medicinais. As barbatanas, compostas por placas queratinosas na boca das baleias, eram transformadas em diversos objetos que, embora pudessem ser usados como corceletes, eram mais frequentemente moldadas em leques, adornos ou partes flexíveis de armaduras. Cada baleia capturada representava uma fortuna. Os baleeiros da Idade Média focavam principalmente em espécies que habitavam as águas costeiras. Além da já citada baleia negra, é possível que o rorqual cinzento, que migrava amplamente pela Europa naquela época, também estivesse entre suas presas. Hoje, essa espécie não se encontra mais no Oceano Atlântico. Descobertas arqueológicas de ossos de baleia ao longo das praias europeias indicam que esses animais eram caçados intencionalmente, mesmo que os registros históricos sobre as baleias cinzentas sejam escassos. Isso sugere que a caça medieval teve um impacto profundo na redução de algumas espécies de baleias nas águas europeias.
As populações de baleias negras do Atlântico Norte e rorquals cinzentos não conseguiram se recuperar desde a Idade Média e até o século XIX estavam quase extintas em várias áreas. A própria atividade de caça no mar era, sem dúvida, extremamente arriscada. Um pequeno barco enfrentando uma baleia enfurecida podia ser lançado ao ar com um único golpe da cauda. Cronistas antigos falavam sobre o kraken e monstros marinhos que afundavam embarcações. É possível que as experiências aterradoras de caçadas mal-sucedidas tenham dado origem a essas histórias. Mesmo assim, havia os destemidos que se aventuravam repetidamente em alto mar. Os bretões, reconhecidos por sua eficácia, se tornaram famosos por suas habilidades. Durante a Idade Média, o sal bretão e as conservas de carne de baleia eram produtos altamente valorizados. Há quem afirme que os bretões repassaram suas técnicas, ensinando franceses e britânicos sobre a arte da caça de baleias. No século XIV, já existia uma comunidade de baleeiros na costa da Normandia, e até o século X, a prática havia se espalhado até a Islândia, onde novos caçadores surgiram na era moderna. É fascinante perceber que, enquanto os cavaleiros organizavam caçadas a gigantes nas florestas, outro grupo se aventurava a enfrentar os gigantes dos oceanos. Pode-se afirmar que o homem medieval dominou a natureza tanto em terra quanto no mar. A caça às baleias encerra nossa visão geral sobre os maiores animais caçados na Idade Média, simbolizando o início da exploração em larga escala das riquezas naturais. Que lição podemos tirar disso nos dias de hoje? Essa é a reflexão que nos levará ao desfecho de nossa história. Como observamos, os homens medievais eram capazes de caçar praticamente qualquer animal que encontrassem, desde os maiores mamíferos terrestres até os gigantes dos mares. O legado dessas caçadas medievais é duplo. Por um lado, admiramos a bravura, a destreza e a organização com que nossos antepassados enfrentavam a fauna perigosa. Por outro, essa intensa atividade de caça trouxe mudanças significativas à natureza europeia. Muitos animais que eram comuns na Idade Média, hoje nos bosques, ou não existem mais ou são raramente vistos. O auroque foi extinto há quase 400 anos, e atualmente os cientistas se esforçam para recriá-lo através da criação, mas o auroque selvagem original não voltará a ser visto. O bisão europeu, por sua vez, sobreviveu apenas graças a esforços de conservação, tendo chegado ao limite da extinção no século XX. Felizmente, hoje, podemos encontrar essa espécie novamente na natureza, até mesmo nas florestas tchecas, onde reintroduções de bisões estão acontecendo, simbolizando uma reparação pelos danos causados pelas caçadas medievais e modernas. Os ursos e os lobos, que antigamente eram temidos pelos moradores das densas florestas, desapareceram de grande parte do território europeu. Contudo, nos últimos anos, a percepção sobre eles começou a se transformar, permitindo seu retorno gradual a regiões como os Carpatos, a Eslováquia e a Šumava. Hoje, essas espécies são rigorosamente protegidas, em vez de serem vistas como alvos de caça. A caça medieval também deixou uma marca profunda na cultura, gerando histórias e lendas que retratam o corajoso caçador enfrentando feras perigosas. Atualmente, a necessidade de caçar para sobreviver ou treinar cavaleiros ficou no passado. A caça se tornou um passatempo para muitos, sendo devidamente regulamentada para preservar o equilíbrio natural. Apesar disso, várias tradições de antigas caçadas ainda se mantêm vivas. Os costumes, o vocabulário, o famoso toque do halali e a figura de São Huberto como protetor dos caçadores nos transportam de volta à Idade Média. Além disso, a romantização e o fascínio por grandes animais continuam a ressoar em nosso imaginário.
As pessoas ainda observam cervos, bisões e baleias com respeito, não mais com a intenção de caçá-los até a extinção, mas sim de protegê-los e apreciá-los. Ao admirarmos a majestade de um leão em um parque safari, ou ao observar uma baleia jorrando água por suas narinas, experimentamos um encantamento semelhante ao dos antigos caçadores. A diferença é que nossa presa agora é uma bela fotografia ou uma experiência memorável, e não um troféu abatido. A Idade Média nos lembra da fragilidade do equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Os caçadores de outrora não hesitavam em enfrentar as criaturas mais poderosas, mas ignoravam o conceito de espécies ameaçadas. Hoje, temos a responsabilidade de valorizar a força do bisão e a inteligência da baleia, além de garantir que esses seres majestosos tenham espaço para viver. A história da caça aos grandes animais é uma narrativa de bravura e habilidade, mas também serve como um alerta contra as intervenções desmedidas na natureza. Agradeço a todos vocês por acompanharem essa jornada pelo universo das caçadas medievais. Espero que essa viagem em busca dos grandes animais do passado tenha despertado sua curiosidade e ampliado seu conhecimento. Se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Até a próxima aventura na história.